E aí, pessoal, vamos tentar entender no vídeo de hoje o que está acontecendo com Solana, por que ela não está performando como as demais moedas, porque se a gente olhar ali nas principais moedas do mercado, Bitcoin renovando o topo histórico no dia de ontem, fechando ali acima do seu topo anterior e atingindo até a máxima de 124.400, como nós tivemos durante essa madrugada. XRP atingindo também o seu topo histórico já, trabalhando ali na casa dos $3 e alto. Ethereum muito próximo do seu topo histórico, batendo ali $4.800 a unidade, quase subindo acima do seu topo histórico. E Solana, que está entre as maiores market caps do mercado, ainda não está nem perto do seu topo histórico. Então bora lá entrar no gráfico e tentar entender o que está acontecendo com a nossa Solaninha. Bom, pessoal, filé aqui para mais um vídeo e vamos cobrir hoje mais uma vez Solana, tentar atualizar ali a análise gráfica e entender por que o ativo ainda não se performou tão bem como essas outras moedas de market cap tão alto. Bom, primeiro para a gente entender como que Solana não está próximo do seu topo histórico, é muito importante que a gente analise o fluxo de dinheiro dentro do mercado, baseado em outros ciclos, é claro, porque a gente sempre tem que olhar para o histórico do mercado para tentar entender e prever qual será o seu próximo movimento. Então eu deixei aqui para vocês, pessoal. Deixa eu colocar aqui, ó, para mostrar para vocês. Vocês já devem ter visto isso daqui em algum outro lugar, mas aqui no canal eu nunca trouxe, então vou mostrar para vocês como deve fluir aí o fluxo, né? Como deve ser o fluxo do dinheiro dentro do mercado a partir de agora, se nós realmente tivermos uma alt-season, que é aparentemente o que está acontecendo aí, todos os sinais indicam para isso, beleza? Bom, então basicamente como é que a gente analisa isso, o que tem aí na tela? Vocês podem ver que temos aí, ó, a primeira imagem que vocês estão vendo aqui do lado direito da tela esquerda para vocês. Você tem aí as fases do dinheiro, ou seja, está em inglês, mas vou tentar traduzir aqui para ficar mais fácil. É money flow, fluxo do dinheiro. Você tem a fase 1, que é onde o fluxo de dinheiro entra somente no Bitcoin, ou a maior parte dele entra no Bitcoin, fazendo com que a sua dominância suba e o Bitcoin se valorize muito mais do que as outras altcoins, inclusive mais do que o próprio Ethereum, mais do que XRP, enfim, ganhando aí de todas as large caps, né? Todas as altcoins que têm capital de mercado alto. E aí, essa é a primeira fase, ou seja, é a fase onde nós temos a expansão do preço do Bitcoin, confirmando um bull market. É claro, você também pode ter uma pequena valorização das outras altcoins, porque é natural, uma vez que o Bitcoin continua a subir, essas outras altcoins também subam um pouco, mas durante essa fase é mais importante você entender de que, por mais que as outras altcoins também possam subir um pouco, qualquer correção faz com que essas altcoins sofram demais, ou seja, se você tiver uma alta no Bitcoin e ele passar por um pullback numa correção, as altcoins vão passar por um pullback muito maior, fazendo você de fato perder dinheiro ao invés de lucrar. Então nessa fase é mais importante você deixar todo o seu capital alocado em Bitcoin, ou pelo menos a grande parte dele em Bitcoin, ou seja, 90% ou até mais do seu capital para cripto ali dentro do Bitcoin. É por isso, pessoal, que é importante você entender gerenciamento de risco. Então eu vou até trazer um vídeo aqui mais para frente falando para vocês de gerenciamento de risco, para a gente tentar entender aí qual seria, no meu caso, o que eu acho que seria a melhor opção para você trabalhar com o seu dinheiro durante as fases de um bull market. Bom, então essa é a primeira fase, né? Você tem aí o Bitcoin subindo, e durante essa fase eles explicam ali, ó, o dinheiro flui do Ethereum para o Ethereum, mas ele sofre, né, para conseguir acompanhar o Bitcoin. E aí o Ethereum vai para frente, vai para trás, enquanto o Bitcoin brilha, né, tem ali o seu valor subindo mais do que o Ethereum se valorizando em relação ao Ethereum. Para você entender essa fase, pessoal, é muito fácil. Se você quiser olhar no gráfico, é muito fácil. Você vai lá, você pode pesquisar BTC.D no TradingView, ele vai te trazer a dominância do Bitcoin em relação ao mercado. O que isso significa? Significa a quantidade de dinheiro que tem dentro do Bitcoin em relação às outras criptomoedas. E você pode também comparar, nesse caso, o gráfico do Ethereum contra o Bitcoin, porque afinal de contas o Ethereum, sendo a maior altcoin que tem no mercado, é muito importante você olhar para ela
para tentar entender o que está acontecendo com o mercado de altcoins em geral. Então, se o Ethereum está se desvalorizando em relação ao Bitcoin, muito provavelmente a grande parte das altcoins também estarão se desvalorizando. É claro que durante esse período você pode ter uma altcoin ou outra ali se destacando por alguma razão, alguma narrativa, alguma notícia importante, mas no geral é melhor que você tenha o seu dinheiro aí todo voltado para o Bitcoin, todas as atenções para o Bitcoin. Isso daqui, pessoal, isso aqui é basicamente o fluxo, tá? De uma alt season, para a gente deixar muito claro assim o começo dela e como o dinheiro flui durante o final do bull market. Se você olhar aqui, ó, na imagem que está acima da minha cabeça, acima da minha câmera aqui, você vai entender que é o começo do ciclo ali em Fiat. Fiat seria a sua moeda local. Então, por exemplo, se você está no Brasil, o Fiat ele seria o real. Eu que estou aqui na Europa, no meu caso, o Fiat seria o euro. Como eu trabalho em exchange usando o SDT, nesse caso aqui seria o dólar, né? O SDT aí é a moeda que representa o dólar digital. O SDT, o SDC, o SD1, sei lá, qualquer outra stablecoin. Bom, depois você vê que o dinheiro vai para dentro do Bitcoin. Ou seja, nesse momento nós estamos na fase 1, ali rotacionando o dinheiro para dentro do Bitcoin. E depois que tem essa fase 1, pessoal, graficamente falando, você vai ver o Bitcoin no seu topo histórico, ou muito próximo dele, tá? Lateralizando. Ou seja, você tem a fase que nós estamos agora no Bitcoin, onde o Bitcoin ele está ali muito próximo do que é o seu topo histórico, mas você vê o preço fazendo aquelas ondinhas, nem sobe muito, nem desce muito, ele se segura ali, mais ou menos naquela região, o que muitas pessoas chamam de caixote, zona de distribuição, lateralização, enfim, é aquela região onde o preço não sai muito de um range, ele fica andando lateral. Nesse momento, o dinheiro rotaciona e sai do Bitcoin, voltando para o Ethereum. Mais uma vez, lá ele vai para o Ethereum. O que acontece nesse momento, pessoal, você ainda pode ver o Bitcoin se valorizando, e é melhor até, né, que você tenha o Bitcoin se valorizando, porém, já tem nesse caso o Ethereum com uma performance melhor do que o Bitcoin. Então, o que acontece é que o Bitcoin se valoriza, mas o Ethereum se valoriza mais em termos de porcentagem, e graficamente falando, se você comparar o Ethereum com o Bitcoin nesse momento, você vai ver o Ethereum subindo consideravelmente, subindo bastante, graficamente falando ali, em relação ao Ethereum. Então, nesse momento, vale mais a pena você aumentar a sua exposição em Ethereum. Aliás, pessoal, antes de eu falar aqui tudo isso, eu não dou dicas de investimentos, tá? Então, nada do que eu vou falar nesse vídeo aqui leve como uma recomendação de investimentos. Mas é assim que eu trabalho, seguindo esse fluxo baseado em outros ciclos do mercado. Então, nesse momento que o seu dinheiro deveria sair um pouquinho do Bitcoin e ir para o Ethereum, eu não estou falando que é para você, nesses casos, vender 100% do seu Bitcoin e alocar tudo em Ethereum. O que normalmente eu faço, pessoal, eu saio do Bitcoin com uma grande porcentagem, então, sei lá, realizo ali 50%, 60% do capital que eu tenho em Bitcoin e rotaciono esse capital para o Ethereum e até, em alguns casos, né, para algumas large caps, que eu já vou entrar ali para vocês o porquê que eu faço isso. Então, você rotaciona o seu capital para o Ethereum. Essa fase, pessoal, ela já aconteceu, tá? Ela está, eu diria que do meio para frente, ou seja, já no final dela ali, tá? Que é quando o Ethereum se valoriza muito em relação ao Bitcoin. Então a gente vê aí já a performance do Ethereum desde quando ele atingiu ali os 1.800, de lá para cá, ele vem formando um fundo e vem se destacando mais em relação ao Bitcoin. Isso não quer dizer que até agora o Bitcoin não vai continuar subindo, não quer dizer que o Ethereum vai parar de subir, nada disso. O Ethereum pode continuar subindo e ele deve até continuar subindo, tá? Se a gente quiser realmente ver uma alt season. Mas, comparativamente, se a gente for lá no gráfico, mais uma vez, você vai ver que o Bitcoin, mesmo subindo, o Ethereum, percentualmente, e ali falando até em relação ao Bitcoin, ele tem um valor melhor, então vale mais a pena você estar exposto a ele. Depois dessa fase, pessoal, e aí nós estamos aqui no círculo ali, né, naquela imagem em cima da minha cabeça, nós estamos
nessa fase onde nós temos large cap, tá? Então você vê ali dentro de large caps alguns símbolos, como tem o Ethereum, como tem a Binance, como tem Solana, que são as maiores altcoins do mercado. Então aí é o começo dessa fase 3, tá? Que é onde o Ethereum já tem uma performance melhor do que o Bitcoin, e agora as large caps começam a subir parabolicamente, começam a crescer bastante. E é nessa fase importante você entender que é nessa fase onde o dinheiro rotaciona. Então, pessoal, é muito importante você entender o momento de sair de uma altcoin e ir para outra, porque senão você vai ficar comprando um monte de altcoin e essas altcoins não vão te entregar a performance que você gostaria. Então, assim, nesse momento do mercado, pessoal, eu estou 100% dentro do mercado, tá? A maior parte do meu capital está alocado aí, primeiro, em moedas que são de market cap altos. Então, por exemplo, eu tenho bastante alocação, bastante exposição em Solana. Inclusive, falei para vocês que eu estava acumulando Solana e que abri uma operação alavancada. E essa semana, eu até aumentei a minha exposição, tá, em Solana. E tenho ali mais capital ainda alavancado agora em Solana. E por que que eu fiz isso? Porque eu acho que, de novo, pessoal, não é uma recomendação de investimento, beleza? Mas eu acho que nesse momento nós estamos entrando na fase 3, que é o Ethereum vai atingir o seu topo histórico, tá? É muito provável que isso aconteça aí nos próximos dias, semanas, ele conseguindo ultrapassar a barreira dos $4.800, talvez atingindo mais de $5.000 a unidade. É bem provável que isso aconteça. Quando isso acontecer, pessoal, você vai começar a ver muitas notícias de pessoas falando: o Ethereum vai a $10.000 agora, porque ele passou o seu topo histórico, é agora que nós vamos à lua. Cuidado, cuidado, não compre uma altcoin no seu topo histórico, isso é loucura. Eu acho sim que o Ethereum algum dia vai subir acima até de $10.000, não tenho dúvida disso. É muito importante para o mercado de cripto em geral que o Ethereum continue saudável. E ele é hoje uma das moedas mais importantes, se não a mais importante, eu diria, tá? Eu diria que para o mercado de criptomoedas, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, tá? Eu até comentei essa teoria no vídeo passado. Para o mercado de criptomoedas e stablecoins de maneira geral, o Ethereum é mais importante do que o próprio Bitcoin, tá? Então, a gente precisa ficar de olho no Ethereum aí, porque tem empresas já começando a abrir tesouraria no Ethereum, acumulando essa moeda. Eu tenho muito interesse em acumular Ethereum nos próximos anos, tá bom? E, inclusive, no mercado tradicional, acumular empresas que vão colocar Ethereum na sua tesouraria, assim como a Strategy fez com o Bitcoin, tá? Então, vamos ficar de olho nisso. Bom, nesse momento onde o Ethereum atinge seu topo histórico, o que deve acontecer é esse capital rotacionando para as large caps. E por que isso acontece, pessoal? Porque, simetricamente falando, quando você tem um ativo no topo histórico, sim, é interessante você continuar nele até você entender que ele atingiu um topo, ou seja, ele vai subir sem freios, porque uma vez você em topo histórico, eu já falei isso em outros vídeos, você não tem o gráfico do lado esquerdo, você não tem resistências, então o preço pode subir, só pode subir disparado, ele pode subir ali muito sem ter nada para o conter, porque afinal de contas estaremos em euforia, estaremos em topo histórico, não tem resistência, o mercado tende a ficar animado, o varejo entra com força, então assim, tudo isso deve acontecer nas próximas semanas, tá? E aí, o homem composto, ou seja, o smart money, vai lá e rotaciona o seu capital, tira o dinheiro do Ethereum, tira o dinheiro que já estava lá no Bitcoin, saiu, foi para o Ethereum, tira do Ethereum e vai para as large caps. É nesse momento que entra a Solana. Pessoal, não achem que se o Ethereum subir para o topo histórico, se o XRP, que tem uma narrativa aí interessante para a comunidade que o adora, não achem que se esses ativos atingirem o topo histórico, Solana não vai atingir. Vai. Vai porque não faz o menor sentido você ter o Ethereum em topo histórico e Solana não. Primeiro porque Solana também é uma blockchain, uma Layer 1 aí de blockchain muito importante dentro do mercado. Afinal de contas, nós temos a maior parte das meme coins dentro de Solana. E se a gente pegar migração de projetos, você
dificilmente tem um projeto migrando de Solana para Ethereum. Tá? Pode acontecer, sim, mas na maioria das vezes o que acontece é projetos migrando do Ethereum para Solana. Por que que isso acontece? Porque Solana, pessoal, tem uma performance melhor do que o Ethereum, se a gente for falar em escalabilidade, ou seja, o quanto ela consegue fazer operações rapidamente ali em grandes quantidades em relação ao Ethereum. E segundo, porque ela é mais barata do que o Ethereum. Então qualquer transação ali em Solana custa menos do que o Ethereum. Então é interessante para um projeto que não quer ter um custo muito alto colocar ali as suas fichas em Solana. Então é por isso que eu não acho que Solana seja um projeto ruim, não acho que Solana vai ficar para trás nesse bull market. Vai chegar o momento de Solana também brilhar, tá? Vai chegar um momento onde você vai ver Solana se performando melhor do que o próprio Ethereum e o Bitcoin. Para você ver isso graficamente, basta você ir no TradingView e pesquisar Solana Ethereum ou Solana BTC. Solana Ethereum vai te dar uma ideia de como Solana está se valorizando em relação ao Ethereum. E aí você vai ver que em algum momento esse gráfico vai começar a subir exponencialmente, tá? Eu acho que estamos entrando nessa fase. E agora é o momento que a gente pula para o gráfico para eu mostrar para vocês aqui como nós estamos e agora que a brincadeira começa, tá? Eu já estou com o gráfico aberto aqui, ó, Solana versus BTC. Solana versus BTC, nós rompemos no dia de ontem, né? Estamos aqui no dia de hoje subindo, mas nós rompemos no dia de ontem a EMA de 200 períodos. O que deve acontecer agora, pessoal? Agora é bem provável que Solana volte aqui, reteste essa EMA de 200 períodos como suporte e suba parabolicamente, tá? Suba e suba muito. Porque nós temos uma resistência aqui, temos um suporte muito importante aqui, que é um suporte de EMA no diário, EMA de 200 períodos no diário, que é uma EMA que normalmente indica tendência. Uma vez você rompendo essa EMA para cima, indica tendência de alta. Então é bem importante que Solana reteste essa tendência aqui, né? Essa resistência, esse suporte, essa EMA como suporte. Nos próximos dias, para ganhar força e romper essa resistência aqui, né? Rompendo essa resistência, olha que coisa linda. Olha aonde nós temos o topo lá em cima. Aqui tem uma muito próxima, que eu já até deixei aqui no gráfico. Isso aqui tá da última análise que nós fizemos em Solana, tá? Tem aqui a próxima resistência dela. Então nós já estamos falando aí de uma valorização de aproximadamente 11%, 12% em relação ao Bitcoin, tá? E depois uma valorização lá em cima de quase 70% em relação ao Bitcoin, chegando no seu topo. Ela pode romper ali o topo? Pode, mas a gente não trabalha com uma probabilidade dessa, tá? Ela nunca rompeu, vai ser uma resistência muito forte. Chegando nessa região aqui, é bem interessante você já olhar para realizações ou pelo menos parciais, tá bom? Não precisa vender tudo, mas parciais. Nesse momento, inclusive, olha que interessante, enquanto o Ethereum está corrigindo 0,13%, Solana está subindo 2%. Estamos começando aí a fase de expansão de Solana para ir buscar o seu topo histórico também, tá? É muito importante que Solana faça isso. E ela vai fazer muito provavelmente, tá? De novo, não é recomendação. Bom, depois de você olhar Solana BTC, é muito importante que você olhe Solana Ethereum. E o gráfico de Solana e Ethereum tá feio, mas vai ficar bonito. E por que vai ficar bonito? Olha isso aqui, que coisa linda. Solana vem se desvalorizando demais em relação ao Ethereum. O que significa? Significa que ao longo dos últimos dias, aí, olha aí, sei lá, 60 dias aí, 90 dias, o Ethereum vem ganhando mais força do que Solana, ele vem se valorizando muito mais. E por isso o gráfico de Solana vem caindo em relação ao Ethereum. Só que nós estamos aqui, pessoal, se a gente colocar, olhando para um panorama maior, nós estamos chegando muito próximo de uma região de resistência. Nós estamos já deixando divergência extremamente sobrevendido no gráfico diário. Isso é muito bullish. O que significa isso? Significa que
No RSI de Solana, ela bateu um fundo aqui e o preço estava mais alto. E agora o RSI vem subindo e o preço está mais baixo. Isso significa que o mercado já está acumulando Solana, o mercado já está apontando para cima para Solana. E você vê o RSI subindo. A maior probabilidade agora é continuação de alta de Solana em relação ao Ethereum, pelo menos nos próximos dias. Eu não estou falando que Solana vai passar $4.000, vai lá atingir o Ethereum no preço. Não é assim que funciona. Tá? Não é assim que funciona. Como funciona? Funciona da seguinte maneira. Você compra um ativo e o preço dele sobe percentualmente falando, ou seja, em termos de porcentagem, sobe mais do que o ativo que você está comparando. Nesse caso, Solana em relação ao Ethereum, percentualmente falando, ela vai subir mais do que o Ethereum. Beleza? É isso que eu estou falando. Então, assim, a maior probabilidade agora de acontecer é a Solana formar um fundo aqui, onde você está vendo que ela está tentando formar um fundo e começar a romper essas emas aqui de resistência para começar a trabalhar acima delas como suporte. Então, a primeira coisa que deve acontecer é ela romper aqui. Você viu que ela bateu aqui na EMA de 12 períodos e não conseguiu romper. Mas é bem provável que ela passe a EMA de 12, 26 períodos, vá lá testar a EMA de 50 períodos, para depois voltar aqui como suporte, lateralizar aqui um pouquinho, para depois romper, tá? Então, graficamente falando, Solana e Ethereum, a maior probabilidade agora é de que você tenha Solana começando a se performar melhor do que o Ethereum, assim, claro, que o Ethereum atingir o seu topo histórico, tá? Então, ainda temos aí um certo espaço para o Ethereum conseguir subir um pouquinho mais do que Solana. Eu ainda acho que tem um certo tempo aí para Solana começar a se performar melhor do que Ethereum, tá bom? É por isso, pessoal, que eu estou comprando Solana agora. É por isso que eu estou comprando Solana enquanto eu acho que ela ainda está barata. Eu, inclusive, tenho um amigo meu que foi meu gerente aí, segue o canal. Aliás, Samuca, se você estiver vendo o vídeo aí, um abraço. Obrigado por toda a ajuda que você já me deu. Você é incrível, cara. Mas o Samuca, cara, quando o Ethereum estava lá na casa dos 1.500, $1.800, eu falei para ele, cara, eu tô vendendo tudo que eu tenho, tô pegando dinheiro emprestado, tô parando de ir em restaurante para comprar e acumular Ethereum. E eu fiz isso, tá? Eu cheguei a ter na minha carteira 70%, 80% em Ethereum em relação a outras moedas. Era muito capital em Ethereum. E olha o que aconteceu de lá para cá. Isso foi lá em março, abril, quando o Ethereum estava na casa de $1.500, $1.800. O Ethereum triplicou esse valor, literalmente. Triplicou de 1.500, tá em 4.500, ele triplicou o valor. Bom, eu estou fazendo a mesma coisa com Solana. Eu estou rotacionando o meu capital para Solana. Vai ter gente que vai falar, você é louco, o Ethereum vai a $10.000. Acho que vai, mas não agora. O mercado anda em ondas, pessoal. O mercado não vai reto. E olha o quanto o Ethereum já se valorizou. Olha isso aqui. Se a gente pegar aqui em porcentagem, o Ethereum se valorizou 130%. 130%, enquanto Solana tá lá na casa dos 60%. Metade. É metade da valorização, pessoal. E se você pegar no gráfico semanal, olha isso aqui, Ethereum já está sobrecomprado, Ethereum já está no seu topo histórico. O que isso significa? Isso significa que, se não for 100%, que nunca é, 99%, 98% das pessoas que compraram Ethereum estão no lucro. Todo mundo que comprou Ethereum daqui até aqui, ó, tá no lucro. Isso é ruim. Isso é ruim para você entrar na moeda agora. Porque significa? Significa que, a partir de agora, a maior probabilidade é que essas pessoas que estão no lucro comecem a fazer lucro, comecem a vender essa moeda. Inclusive, eu trouxe isso para vocês, né? Olha o RSI. RSI
Lá no alto o preço estava mais baixo, RSI mais para baixo, o preço está mais alto. O que que significa? Significa divergência, significa o mercado já começando a sair do ativo enquanto o ativo continua a subir. Isso é rotação de dinheiro, isso é o homem composto, isso é o smart money saindo desse ativo enquanto o varejo entra nele para rotacionar o seu capital para outro ativo. E eu acho sim que esse ativo é Solana. Solana, agora vamos entrar no gráfico aqui, pessoal. Eu gosto de mostrar nesse gráfico. Vamos aqui para o Vector, que eu acho melhor para a gente analisar. Eu gosto mais do Vector, tá? No Vector tem aí, inclusive, o meu histórico da última análise. E na última análise a gente deixou lá o alvo para o topo histórico de Solana, tá? E quando eu falei para vocês que eu estava acumulando Solana, ela estava mais ou menos nessa região aqui, na casa de $150. Eu comprei Solana lá, depois eu vendi quando ela atingiu aqui a casa de $170, $180, que eu falei para você, o meu alvo é lá na casa de 180, então eu realizei e vendi 100%. Comprei de novo quando Solana estava em $176 a unidade, mais ou menos aqui, certo? Aqui. Comprei de novo quando Solana atingiu $189 a unidade, então comprei aqui. E essa semana eu comprei de novo quando Solana estava a $201 a unidade, dólares. Então eu acumulei bastante Solana, tá? Ah, filha, mas 201, você comprou a mais ainda? Você é louco? Tá próximo de uma resistência, tá caro, tá caro, pessoal. Não é um momento, de novo, nada do que eu falei aqui é recomendação, mas assim, tá muito próximo realmente de uma resistência, tá já com o gráfico um pouquinho esticado, mas para mim, um ativo que tem uma probabilidade de valorizar, estamos falando de uma valorização de 50% até o seu topo histórico, e eu acho sim que Solana tem potencial para buscar o seu topo histórico, cara, 50% de valorização é muita coisa, tá? Inclusive, eu não comprei só com o meu capital, não. Eu comprei com o capital do meu pai. O meu e do meu pai. O meu pai eu comprei quando estava aqui em 189. Então, eu e ele estamos nesse momento em Solana. Meu pai já está com lucro aí, ó. Aí, pai, se você estiver vendo o vídeo, você já está com lucro de aproximadamente 8%. Beleza? Então, o meu capital e o seu capital nesse momento está 100% alocado em Solana. O do meu pai está 100% Solana, tá? Eu não, eu tenho outras moedas que eu vou trazer vídeo aqui para vocês, para atualizar vocês sobre esses ativos. Bom, estou com uma operação alavancada em Solana, estou com Solana em spot e acho sim que esse ativo tem agora uma grande probabilidade de subir exponencialmente, tá? Mostrei para vocês ali como que o fluxo de dinheiro funciona dentro do mercado baseado em ciclos passados. Mostrei para vocês que a maior probabilidade é esse ativo, esse dinheiro rotacionado do Bitcoin para o Ethereum, que já aconteceu. Rotacionado do Ethereum para large caps, que está começando a acontecer. Então você vai começar a ver a BNB subindo muito, Cardano subindo muito. Aliás, Cardano subiu 17% só ontem, né? De ontem para hoje, eu digo. BNB subindo muito, Cardano subindo muito, Solana subindo bastante. Você vai começar a ver, deixa eu pegar aqui, ó, BNB, Solana, Dogecoin, Cardano, Chainlink, Sui, cara, todos esses ativos você vai começar a ver subindo bastante. Olha, de ontem para hoje, Chainlink subiu. Agora está passando por uma correção, mas subiu, já tinha subido bastante, 40% ao longo da semana. Stellar 11%, Sui 13%, BNB 11%, Solana 20%, Ethereum 27%. Então o que está acontecendo? As maiores moedas do mercado, né, as maiores large caps estão subindo muito. Uniswap 20%, BGB 10%, PEP 14%, Ethena 20%. Então são aí as 30 maiores moedas do mercado. Então você vai começar a ver esse dinheiro, pessoal, rotacionando para dentro das large caps, tá bom?
E aí, quais são os alvos que eu tenho para a Solaninha da massa? Bom, o meu alvo principal está lá em 280, 290, 300 dólares a unidade. Eu só vou fechar a minha operação alavancada quando nós atingirmos o topo histórico, tá? Esse trade que eu tô fazendo, pessoal, ele é um position trade, tá? Eu vou fazer... Aliás, tem um vídeo no canal que eu já expliquei isso. Que é basicamente o seguinte, quando você tem um position trade, é um trade que você abre e ele vai ficar aberto por dias, por semanas, 2, 3 meses. Então não é um trade que eu vou fechar agora. Ele tá no lucro, eu aumentei a exposição nele essa semana, tá no lucro de novo, mas não é um trade que eu vou fechar agora, é um trade que eu vou segurar aí durante muitos dias. É um trade que eu vou levar provavelmente até outubro, tá? Nós estamos em agosto ainda. Provavelmente eu vou ficar com esse trade aberto aí até final de setembro, começo de outubro, que é quando eu acho que Solana vai atingir o seu topo histórico. Onde está o topo histórico de Solana? Bom, para a gente olhar para isso, deixa eu tentar colocar aqui no gráfico semanal. E como é que a gente faz? Você pega aqui, ó, desse fundinho, que é o fundo anterior, joga lá no topo, desce para cá e você tem possíveis alvos aqui. Alvos para Solana. Eu, como sou mais conservador em alguns alvos, inclusive Solana está bem no alvo aqui de Fibonacci, ó. Bateu lá, né, 210, ela atingiu 209. Alvos para Solana. O meu primeiro alvo, 100%, está lá na casa de 282. Então, quando o Solana atingir 282, já fazendo um novo topo histórico, tá? Por quê? Porque isso aqui é um pavio. O fechamento dela mesmo está ali na casa de 250, é isso? 250, né? No semanal, o topo dela está ali na casa dos 250. Ela chegou a subir mais do que isso. Tem o topo, óbvio, lá em 295. Mas estamos falando de gráfico semanal, então ela precisa fechar o semanal acima disso aqui para confirmar o rompimento. O meu primeiro alvo está lá na casa de 282, tá? Então, minha operação eu não fecho enquanto ela não atingir esse alvo. Mas, sendo bem honesto, pessoal, eu estou mais bullish para Solana, tá? E eu vou mostrar para vocês depois no final do vídeo. Vou até colocar aqui. Por que eu acho que a gente pode ter aí uma valorização maior até do que 280 por unidade. E inclusive o meu e do meu pai, tá? Não vou vender o dinheiro que tem alocação lá em Solana, nem meu nem do meu pai, enquanto o ativo não atingir esses valores. Bom, eu acho e eu vou vender, então o meu alvo para Solana está lá na casa de 400 dólares a unidade, tá? Então, eu vou segurar a Solana até ela chegar aqui em 400 dólares a unidade. Por quê? Primeiro porque uma vez o Ethereum atingindo o topo histórico, é bem provável que Solana também atinja topo histórico. Uma vez você passando de 300 dólares a unidade, 400 dólares a unidade passa a ser o próximo alvo psicológico. Por quê? Porque o ser humano, pessoal, adora trabalhar com números redondos. Já falei isso para vocês. Isso aí tem estudos que comprovam. Psicologicamente falando, você tende a buscar alvos que são redondos. Então você não tende a buscar 314, 331, 358, 363, não. Você tende a buscar 350, você tende a buscar 400, 450. Então é muito provável que uma vez passando de 300 dólares a unidade, o próximo alvo vai ser 350. Atingindo 350, o próximo alvo vai ser 400. 450, 500 e assim por diante. Então, eu vou trabalhar com alvo psicológico de 400 dólares a unidade, simplesmente porque nós teremos Solana acima de topo histórico, nós teremos o próximo alvo psicológico em 400 dólares a unidade e a última notícia para fechar aqui, ó, a última bolachinha do pacote para a gente fechar. Por que eu acho que Solana vai atingir esses alvos? É isso aqui, ó. Solana ETF. Vocês sabem que... Eu vou até colocar aqui, ó. ETF Record.
Ontem, o Ethereum atingiu $4.800. Você sabe por quê? Porque teve 1 bilhão de inflow entrando para dentro do Ethereum via ETF. O que isso significa? Isso significa que o varejo está comprando Ethereum através de ETF. Para quem não sabe o que é ETF, pessoal, basicamente ETF é um papel que representa essa moeda e você pode negociar esse ativo no mercado tradicional, ou seja, você não precisa criar uma conta numa exchange da vida e comprar esse ativo diretamente do mercado cripto. Você pode ir no mercado tradicional, ou seja, lá na... O meu gato miando aqui. Lá na bolsa de valores mesmo, você consegue comprar esse ativo. E só ontem teve um inflow, ou seja, teve uma entrada de capital de $1 bilhão. $1 bilhão entrando para dentro do Ethereum. Solana, pessoal, não está no topo histórico. E Solana não tem ETF ainda, tá? Ou seja, quando Solana tiver ETF, meus caros, o potencial de valorização de Solana é enorme. É enorme. Cara, se você não tá bullish com isso, sinto muito, mano. Eu, sinceramente, sinto muito, tá? Eu tô alocado em Solana, vou aumentar minha exposição em Solana. Ah, mas tá se performando mal. Não me interessa. Não me interessa. Eu estou bullish demais e Solana deve sim atingir o seu top histórico em algum momento. Então, sim, tenho interesse em acumular esse ativo. Ah, mas ele vai pra Lua? Não. Cara, de novo, eu não sou um cara que fica rodando projetos eternamente, tá? Ah, não sou o cara que ama Solana. O próprio Ethereum caiu 80% aí recentemente. Então, Solana pode cair 80% também, até mais. Então, eu vou colocar o meu dinheiro nesse ativo até o momento que eu perceber que o ativo está me entregando o que eu quero, até ele atingir os meus alvos. E aí, nesse momento, eu saio e ele pode continuar subindo sem problema nenhum. Assim como eu fiz com o Ethereum. Saí do Ethereum, ele continua subindo sem problema nenhum. Nunca vi ninguém quebrar por realizar lucro. Ele pode ir para 10, 20 mil dólares a unidade sem o filé, não tem problema algum. Solana atingindo meus alvos, eu fecho minha operação alavancada, coloco o dinheiro no bolso, vendo minhas Solanas em spot e saio fora desse ativo sem problema nenhum. Inclusive, já comecei a sair, já vendi alguns ativos, comprei um carro essa semana. Então, o dinheiro que está entrando no meu bolso, eu estou comprando coisas do mundo real e é isso que eu recomendo para todo mundo, beleza? Então, é por isso que eu acho que Solana tem uma grande probabilidade de começar a se valorizar em relação a outras moedas num curto prazo de tempo. Aí estamos falando de semanas, dias aí, Solana começando a se destacar dentro do mercado, beleza? Mas deixa aí no comentário. Você tem Solana na sua carteira? Você está bullish? Quais são os seus alvos para Solana? Eu quero saber, estou curioso. Deixa aí para eu saber se você realmente acredita nesse ativo. Enquanto meu gato tá igual doido ali atrás, brincando. Eu vou ali brincar um pouquinho com ele. Por vídeo de hoje é isso, pessoal. Se você ficou até aqui, deixa o like. Muito obrigado para você que me acompanha. Estou muito feliz que meu canal está crescendo, tem mais gente se inscrevendo. Então divulga aí o meu canal se você acha que ele é bom, que ele é interessante. Manda aí, compartilha para o seu amigo. Traz mais pessoas para a nossa comunidade, que eu tenho alguns projetos interessantes que eu vou começar a trazer novidades aqui para vocês. Então, não deixe de ativar o sininho aí para você não perder os próximos vídeos, tá bom? Pro vídeo de hoje é isso, vou ficando por aqui. Beijo a todos, forte abraço. Tchau.